Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Pessoal, na tarde de hoje tivemos um grande desabafo muito importante. Ed Carmona, como todo mundo sabe, é um jornalista vascaíno. Ele falou muita coisa sobre o atual momento do Vasco, principalmente em clássicos contra o Flamengo. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também aqui da situação do Nuno Moreira. O Vasco ganhou mais um time aí, mais um concorrente na contratação desse atleta. Também vamos falar da lista de relacionados para o jogo de amanhã na Copa do Brasil. E o Maxime Domingues está fora, hein, cara? Você vai entender o porquê do suíço não ter sequer sido relacionado para esse jogo. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Bom, pessoal, o Vasco aí vai enfrentar amanhã a União Rondonópolis pela Copa do Brasil, a primeira fase aí do campeonato tão importante para o Vasco, né? O ano passado a gente chegou até a semifinal. Infelizmente, acabamos sendo eliminados pelo Atlético Mineiro, né, que tinha um dos piores times aí da sua história, né? O Atlético Mineiro lutou para não cair no ano passado, para deixar bem claro isso, né? E o Vasco acabou sendo eliminado em São Januário por esse clube e agora vai ter pela frente aí a sua nova saga em 2025, que é esse campeonato tão importante, né, cara? Muitos torcedores estão preocupados se o Vasco terá condições de eliminar até mesmo União Rondonópolis nessa primeira fase, pelo fraco desempenho do Vasco nos últimos jogos, né? Já nessa temporada, o torcedor já está muito preocupado nesse início de ano. O torcedor teme pelo pior no final desse ano de 2025, com a queda, lógico, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esperamos que isso não aconteça, mas o prognóstico é dos piores possíveis, né? O Vasco é meio que aquele paciente em estado terminal, meu amigo, complicado. Só o milagre é capaz de salvá-lo, né? Complicado, né? Mas vamos ter aí esse jogo pela frente, como a gente falou mais cedo, essa partida aí vai ser transmitida pelo Sport TV e também pelo Premier Clubes. E hoje o Vasco divulgou a lista dos relacionados para esse jogo. Acompanhe na tela agora aí para você ver os jogadores que vão para a partida de amanhã. Pois é, nessa lista de relacionados ficou nítido aí a volta do Ryan, tá de volta aí do Sub-20, né? Foi campeão sul-americano, tá de volta aí ao Vasco, ficará à disposição do técnico Fábio Carille no jogo de amanhã. E também foi sentida ausências de dois jogadores, né? Um deles já não vinha sendo relacionado, que é o zagueiro Manuel Capasso. Inclusive fez até uma postagem nas suas redes sociais, né? Uma postagem que causou um grande alvoroço também a alguns torcedores vascaínos, né? Dizendo que é o melhor trabalho do mundo, né? Ou seja, o jogador recebe para não trabalhar, né, cara? Basicamente isso, né? O jogador não vem sendo sequer relacionado para as partidas do Vasco, vem somente treinando com o elenco. Claramente a diretoria do Vasco deve estar vetando a possibilidade do Capasso ser relacionado para os jogos, e isso deixa nítido que o Vasco quer negociá-lo. Até agora não chegou nenhuma proposta oficial pelo zagueiro e ele segue lá treinando no Vasco. Com certeza deve estar extremamente insatisfeito de ainda estar no nosso clube, ele tem contrato até o fim de 2025 com o Vasco, e a ideia do Vasco é vendê-lo, é fazer grana com esse jogador, mas não tem proposta. Se não tem proposta, a melhor ideia, na minha opinião, seria continuar utilizando ele. E você chama a atenção do mercado com um jogador atuando em campo, não com um jogador parado, sem você saber como que está a preparação física do atleta, como que está o nível do jogador, o nível técnico do jogador, e infelizmente a diretoria cometendo mais um erro grave, na minha opinião, sendo que poderia relacionar o Capasso ao invés, por exemplo, do Souza, né? Com certeza aí um jogador que não vai te agregar em absolutamente nada. Mas são escolhas da diretoria do Pedrinho, né? Não é somente por causa do Capasso que o Vasco está nessa situação complicada aí na defesa, né? Mas, claro, pela diretoria do Vasco ser extremamente fraca, as escolhas dessa diretoria vem respingando claramente dentro do campo. O Vasco todo desorganizado, o Vasco um bando dentro de campo, traduz muito o que é a direção do Vasco hoje em dia, o que é o Vasco da Gama hoje em dia, não é? Mas falando desse jogo, o outro jogador que está fora é o Maxime Domingues, causou uma certa surpresa nos torcedores vascaínos. O jogador também fez uma postagem nas suas redes sociais, uma foto dele com a camisa do Vasco, todo em preto e branco, mostrando seu descontentamento de não ter sido relacionado para a partida de amanhã. Mas foi explicado que o jogador, devido ao alto calor no Rio de Janeiro, estaria sofrendo bastante e teria causado um grande desgaste no atleta, e por isso ele será preservado. O jogador, por sua vez, gostaria de ter sido relacionado para a partida, mas não vai ficar sequer no banco de reserva, sequer viajou com a delegação do Vasco para o Espírito Santo. Deixa nos comentários aí o que você acha dessas duas situações envolvendo o Capasso, tá fora mais uma vez, e também aí Maxime Domingues e o retorno do Ryan para o seu primeiro jogo aí com a camisa do Vasco em 2025.
Bom, e hoje tivemos um grande desabafo aí do jornalista Lédio Carmona, no programa Seleção Esporte TV, lá do canal Esporte TV. Ele estava comentando sobre o clássico, a derrota do Vasco para a Mulambada, e ele deixou bem claro aí o que a maioria de nós vascaínos achamos, né? É duro, é a realidade dura, mas é a verdade, cara. Não tem como o torcedor ir contra o que disse o Lédio Carmona, o cara que vai contra essa ideia, o que ele disse, o conceito dele, realmente está vivendo em outro mundo, cara. Está vivendo em outra dimensão, porque hoje em dia o Vasco não faz medo em ninguém, né? Acompanhe agora o que disse o Lédio Carmona no programa de hoje lá no Seleção Esporte TV. Pelo abismo técnico, mas eu não sei como falar desse jogo, porque outros times, o Fluminense, por exemplo, ele consegue equilibrar no histórico recente com o Flamengo, mesmo muito distante do investimento do clube. O Vasco não consegue. O Vasco tem sofrido demais assim na mão do Flamengo. Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... Passou a ser um lugar comum. A gente tem quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Fora de São Paulo. Hoje é quanto vai ser o jogo. A rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, é Botafogo, Fluminense, pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Não, e com o Palmeiras, mas Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... Pô, é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique reclamou manso. O Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa. O Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. Ó, a gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Zé, eu concordo totalmente com o que disse o Lédio Carmona. É muito humilhante para nós vascaínos sentirmos o que a gente está sentindo agora, né, cara? Um desprezo do seu próprio rival, cara, do seu maior rival. Acho que não existe humilhação maior no futebol mundial do que o seu maior rival sentir pena de você, cara. Para chegar nesse nível, o Vasco está no estágio deplorável, um estágio que acho que nem se recomeçar o clube vai dar certo. Porque é lamentável você realmente sentir isso. Não é somente palavras de um jornalista vascaíno, como é o Lédio Carmona, mas um sentimento. Muitos torcedores vascaínos sentem isso, que realmente o Flamengo não tá nem pro Vasco, cara. O torcedor flamenguista tá cagando aí pro torcedor vascaíno, tá cagando pro Vasco, não vê o Vasco como mais nada, a não ser um saco de pancadas que ele, quando tá em crise, chama o Vasco, vamos golear o Vasco, vamos amassar o Vasco, ressurge das cinzas, jogando contra o Vasco. No sábado, os caras nem jogaram isso tudo, cara. Nem mostraram o que são capazes. Até o próprio Lédio Carmona falou que o Bruno Henrique não estava inspirado, estava light no jogo, cara. E se esses caras jogassem o que sabem, teria goleado 5-6-0 o Vasco. O Vasco teve sorte, não teve competência lá na frente também, né? Teve alguns minutos, até certo ponto, algum domínio no segundo tempo, mas não conseguiu fazer os gols, não teve tanta organização assim, porque o clube é desorganizado, o clube é uma baderna, nem quando vira SAF os caras conseguem se organizar. Vende a SAF para um bando de golpistas, nem nada funciona dentro do clube, cara. É lamentável, é bem difícil. É um sentimento que eu acho que vai demorar muito a passar, porque você se sentir humilhado pelo seu maior rival e os caras ainda terem pena de você, ver que você não vai sair do buraco tão cedo, é muito triste, cara. É muito humilhante. Eu acho que nenhum time do mundo passou por uma humilhação tão grande como o Vasco vem passando com a mulambada aí nos últimos anos, né? Deixe nos comentários o que você acha dessa opinião do Lédio Carmona, se você concorda também com o que eu disse, com o que o jornalista disse, se você discorda, comenta aí também. Bom, e para fechar, vamos falar da situação do atacante Nuno Moreira. Novo alvo do Vasco aí para o ataque. O Vasco está louco para tentar contratar esse atleta. O Vasco ganhou mais um concorrente na parada, além do Braga, de Portugal. Outro clube europeu que não teve o nome revelado também está negociando essa possível contratação. Vale ressaltar que o Vasco já fez uma proposta oficial para contratar o jogador português, uma proposta de 1 milhão de euros, porém o Casa Pia, clube que o jogador defende atualmente, deseja receber cerca de 3 milhões e meio, ou seja, a multa rescisória dele, 3 milhões e meio de euros.
A multa rescisória do atleta é essa, se não pagar a multa, ele não sai de lá para o Vasco. Eu acho que a diretoria não vai ter essa capacidade de contratar esse jogador, principalmente com outros clubes aí interessados. O Braga é um clube que perdeu o Bruma para o Benfica e agora pode impossibilitar o Vasco mais uma vez de ficar com um jogador ligado, que pode ser ligado a esse clube, né? O Bruma estava em negociações avançadas com o Vasco, o Benfica atravessou e fechou com o cara. Era um jogador do Sporting Braga. Agora o Vasco negocia com um jogador do Casa Pia e esse cara pode ir para o Sporting Braga para suprir a saída do Bruma que foi para o Benfica, né? É complicado. Mas é aquela situação que a gente vem falando aqui no canal, né? Falta criatividade para a diretoria, estão tentando aí nomes aleatórios ao redor do mundo. Esse Lloyd Augusto explica muito bem isso, um nome totalmente sem noção, sem pé nem cabeça. O Vasco conseguiu aí tentar negociar com esse atleta, parece que não vai vir mais. Os valores que o Vasco ofereceu não agrada ao clube turco dele lá, o Alanyaspor, e esse jogador muito possivelmente não virá para o Vasco. O Vasco tenta aí o Nuno Moreira, parece que sem sucesso, né, cara? Parece que não vai conseguir concretizar essa negociação e vão ficar no aguardo, né? Fato é de que tem 2 clubes além do Vasco interessados no atleta e 2 clubes europeus. Até agora, somente o Benjamin Garré contratado para o ataque é muito pouco. É muito pouco. Um jogador que vem de lesões na temporada passada, um jogador argentino que não se firmou no futebol argentino assim, cara, pouco conhecido, é canhotinho, jogou com a camisa 10 lá no clube russo onde ele estava, mas é um jogador desconhecido, né? Tudo pode acontecer. Jean Davi era desconhecido, veio e não jogou nada. Maxime Domingues era desconhecido, veio e não jogou nada. Com certeza as contratações do Vasco tem uma grande chance de dar errado, que é certo, porque nada dá certo no Vasco, né, cara? Acho que isso é bem lógico, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sempre bom lembrar que temos apenas 11 dias de janela de transferências após esse período. Vai se encerrar, o Vasco não vai poder contratar mais nenhum jogador que está empregado, somente jogadores livres no mercado. Aí o mercado fica muito mais restrito, o Vasco não vai conseguir trazer grandes nomes. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Assim que tiver novidades, vamos trazer qualquer momento aqui, hein? Forte abraço. É nóis.